Vamos lá, dando continuidade às etapas da avaliação. Então, nós temos que responder as 5 perguntas. Quando é realizada, que dados são coletados, o que é feito com as informações obtidas, que tipo de retorno é dado ao estudante, como a avaliação reflete no planejamento. Vamos ver mais adiante. Bom, agora nós estamos falando, gente, das três funções da avaliação diagnóstica, da avaliação formativa, da avaliação somativa. E nós vamos responder aquelas 5 questões que nós vimos no slide anterior. Primeira, quando é realizada a avaliação diagnóstica? Vamos entender? A avaliação diagnóstica no início do programa ou durante o processo de aprendizagem. Cada vez que você quer levantar algum assunto ou saber alguma coisa que as crianças saibam ou saber o que elas sabem a respeito, você pode fazer uma avaliação diagnóstica. Quem está com alfabetização ou então com a criança no processo de alfabetização, a cada 2 a 3 meses nós fazemos avaliações, que a gente chama de sondagem. Não deixa de ser avaliação diagnóstica, nós estamos diagnosticando o processo, nós estamos vendo o que nós temos que fazer para retomar, mas vamos ver isso mais na frente. O que nós fazemos com os dados? A avaliação formativa, quando realizada? Realizada continuamente, durante todo o processo da aprendizagem. Então, nós estamos avaliando o tempo todo, todos os dias, os nossos alunos. E a avaliação somativa, quando ela é realizada? Realizada ao término de um programa, de uma unidade ou um período em um determinado tempo. Então, é o que nós vemos aí, as provas bimestrais, os testes. Então, não quer dizer que você não possa fazer isso em determinado momento que essa avaliação é feita. A segunda pergunta era: que dados são coletados na avaliação diagnóstica? Coleta dados relacionados ao pré-requisitos necessários para a continuidade do programa. Então, pré-requisito, ou seja, aquilo que o sujeito tem que saber para poder continuar a aprendizagem. Então, quando nós fazemos a avaliação diagnóstica, nós avaliamos o pré-requisito, o que ele sabe sobre o assunto, ou o que ele sabe fazer com autonomia, o que ele já aprendeu. Porque se de repente você vai, por exemplo, dar uma atividade de multiplicação para uma criança de 3º ano, dentro do currículo, 3º ano já faz multiplicação. Beleza, você vai lá dar multiplicação de 2, 3, 4 e 5. Quando você faz uma avaliação diagnóstica para saber, ou num jogo, ou numa brincadeira, ou até mesmo com continha, aí você percebe, né? Você colhe os dados, aí você percebe que aquelas crianças não sabem. Mas isso é outra pergunta. Então, a questão é, o que você tem que fazer com os dados? Da avaliação diagnóstica, ele serve como pré-requisito para dar continuidade, se você vai continuar daquela forma ou de outra, beleza? A avaliação formativa. Bom, a avaliação formativa, o que é feito com os dados? Coleta de dados referentes ao contínuo progresso do estudante durante o processo de aprendizagem. Então, o dia a dia, os deveres, as atividades propostas, as coisas que ele faz, o texto que ele produz, as questões que ele já elabora, que já consegue fazer, você está ali coletando esses dados e vendo o progresso deles, ok? E na avaliação somativa, quando é feita essas coletas de dados? Ela é feita, né, sobre o nível de aprendizagem obtido logo após um programa de aula. Então, eu fiz uma programação de tantas aulas, 2 meses, então eu vou fazer essa coleta de dados através de vários instrumentos em um determinado tempo. Aí seria prova, testes, trabalhos e etc. Terceira pergunta, o que é feito com as informações obtidas? Então, a gente colheu os dados e agora o que tem que ser feito? Na avaliação diagnóstica, o que é feito? Prevêem futuras dificuldades e guiam a escolha de conteúdos e de estratégias de ensino mais adequado. Então, volta na questão da criança, da turminha lá, dos meninos, que não sabem fazer continha, vocês fizeram uma avaliação diagnóstica de multiplicação.
e perceberam que os meninos não sabem. Então, já apareceu a dificuldade, né? Então, ela vai dar condições de você fazer o quê? Ou novas estratégias de ensino para alcançar as crianças, mais adequado para eles. Ah, mas eles tinham que saber. Gente, entre saber e ter que saber, há uma diferença muito grande, tá? Então, essas avaliações, elas têm que passar. Então, essa coisa de que o aluno chega pronto para a gente não chega, não, bonitas. A gente precisa trabalhar mesmo, ok? E na avaliação formativa, o que são feitos com as informações? Retroalimento. Gente, estou lendo assim porque eu estou sem óculos, então você imagina. Retroalimenta o processo educacional, localiza as dificuldades em curso e guia o professor no processo de correção e de recuperação. Eu preciso fazer mais atividades desse conteúdo. Ele está realiando. Então, eu preciso, não é que eu avaliei, diagnostiquei, não. Durante o processo, eu percebi que eu preciso ensinar mais a classificação de sílaba tônica. Nem todo mundo aprendeu dessa forma, então tem que arrumar estratégias para que ele possa alcançar durante o processo, ok? E na somativa, o que são feitos com as informações? Elas são utilizadas para a classificação dos estudantes e julgamento de suas condições ou promoções, não conseguindo ler, em relação, acho que é isso, no final do programa. Aqui, o que são feito com as provas, o que são feito com os testes, é para classificar. Quem sabe, quem não sabe, quem é aprovado, quem é reprovado, quem está de recuperação, quem não está de recuperação. Infelizmente, mas dessa forma. Quarta pergunta. Que tipo de retorno é dado ao estudante? Então, vamos entender? Na avaliação diagnóstica, é elaborado um perfil individual de informações sobre os conhecimentos prévios diagnosticados. É aquilo que eu falei com vocês lá na questão da leitura e da escrita, que a gente faz de 2 meses na alfabetização. A gente faz um mapa e a gente avalia e a gente vê a progressão desses alunos, tá? Lá na avaliação formativa, feedback, ou seja, individualizado, com informações qualitativas sobre o progresso obtido dos aspectos a serem trabalhados. Então, a gente dá o feedback positivo. A gente não dá o feedback negativo na avaliação formativa. A gente diz, pô, bacana, você já aprendeu isso. Pode ser que você... Mas eu tenho dificuldade disso. Beleza, nós vamos trabalhar em cima disso. Mas a gente eleva a qualidade do que a quantidade, ou do que dá o feedback negativo para eles. E na avaliação somativa, como é feito, como o estudante sabe? É que vocês também gostam muito, né? Querem saber. Nota, conceito, quantitativo, normalmente são amplamente divulgados, colocados lá de fora, às vezes dá prêmio, tudo, né? Que a gente tem que pensar bastante. E a última questão é: como a avaliação reflete no planejamento? Agora já é no nosso planejamento. Na avaliação diagnóstica, o planejamento adequado ao diagnóstico obtido sobre a existência efetiva dos pré-requisitos considerados necessários. O planejamento é adequado ao diagnóstico obtido através daquilo que nós fizemos. Então, lembra dos meninos da multiplicação? Beleza, eles já tinham que saber, Flávia, meu Deus, pelo amor de Deus, se as crianças não sabem multiplicar por 2, meu Deus, o que eu faço? Ponto. Você vai fazer o seu planejamento em cima da necessidade da criança, não em cima do que está pronto lá para você fazer. Porque você tem que avaliar a sua turma para você iniciar o que você vai fazer no seu programa. E você vai perceber que durante o processo você está diagnosticando o tempo todo, retomando, refazendo, reiniciando. Ok? A partir dessa diagnose, você vai fazer, vai alinhar o seu planejamento para que alcance, para que ele avance. Ok? E na avaliação formativa, o planejamento continuamente alterado e corrigido ao longo do curso para o alcance das aprendizagens significativas. Então, é aquela questão. E eles não sabem sílaba tônica, e eles não sabem. Será que eles sabem o que é sílaba?
eles estão com dificuldade de separar as sílabas. Então, você já diagnosticou, já percebeu. Então, vamos voltar e vamos realinhar e vamos alterar e vamos corrigir durante o processo. Ok? Às vezes você vai dar um conteúdo, gente, até que no diagnóstico não aparece que eles têm dificuldade. Mas quando você vai dar, você percebe que você precisa alterar, corrigir alguma, até a maneira de você trabalhar com eles. Então, por isso que a avaliação formativa é importante. Ah, eu preciso colocar mais vídeo, eu preciso trabalhar mais prática. Vocês estão entendendo? É isso. E na avaliação somativa, o planejamento é permanente, está estático, não é alterado com os resultados da avaliação. Não interessa se eles foram bem, se eles foram mal. Interessa que a nota é essa, ponto, acabou. Então, não tem realinhamento de planejamento, não tem diagnóstico para retomar, não tem dificuldade, é o que eu dei, é o que eu avaliei, ponto final. Não retoma, não aprendeu e que sim, né? Eles que lutem. Então, vamos continuar. Aqui estão os instrumentos de avaliação. Aqui tem alguns instrumentos, né, gente? Eu tô sem óculos, é difícil pra caramba, mas eu vou tentar. Aí nós temos aí vários instrumentos. Nós temos seminário, trabalho em grupo, debate, relatório individual, autoavaliação, observação, conselho de classe e tem outros instrumentos, vários instrumentos que a gente precisa utilizar para a nossa avaliação. O instrumento de avaliação deve permitir ao professor colher informações e tomar de decisão. Então, avaliar a criança só com teste, só com prova, avaliar a criança só com as atividades que você dá, mas não procurar trabalhar com outros instrumentos, você está sendo bastante perverso com eles, ok? Bom, o aluno ensina ao aprender e o professor aprende ao ensinar. Então, gente, aqui foi a referência desses slides. E aqui, ó, eu digo para você, na minha avaliação, veja bem, você aí, ó, você aí é excelente, ok? Então, eu quero voltar nessa frase aqui de Freire, que ele diz: o aluno ensina ao aprender e o professor aprende ao ensinar. Por que o aluno ensina ao aprender? Porque ele nos ensina, né, quando a gente precisa modificar a nossa forma de ensinar. Ok, gente? Um beijo e o assunto avaliação fica por aqui. Até o nosso próximo assunto.